Quem aqui é vendedor? Só o André, a Vanesca, meu pai e eu? Eu vou ler. Ah, a Karine também é vendedora? Olha Eu só. já fui. Já fui. Eu vou ler 3 definições do significado de vender que eu achei no dicionário, enfim. Uma delas diz que é transferir um bem ou mercadoria para outro em troca de dinheiro. Uma segunda definição é praticar o comércio de, comerciar com ou negociar. E um terceiro significado diz que é convencer a aceitar uma ideia, projeto, mostrando as suas vantagens e benefícios. Posso dizer que, dentre nós aqui, talvez não só eu, o André, a Vanesca e a Karine, meu pai, foi uma vendedora. Todos nós, em algum momento, somos vendedores. A gente vende ideia, pode vender um produto, um serviço, pode vender o nosso tempo para uma empresa que a gente trabalha. Então, em algum momento, nós vamos estar vendendo algo, seja físico ou algo intangível, como o nosso tempo, ou uma ideia, uma opinião. No título aqui, eu até passei para o Matheus, vendas com a verdade. Eu não gostaria apenas de, como eu disse, ficar preso ao vendedor, porque aqui na prática, no dia a dia, na área comercial, nem todos lidam, mas como eu disse, todos nós somos vendedores de algo em algum momento do nosso dia a dia. E aí eu coloquei vendas com a verdade, e fiz questão de deixar o verdade em letra maiúscula, porque não apenas com a verdade em si, de falar a verdade, mas viver uma vida, seja como comerciante, como vendedor, como advogado, como dentista, como engenheiro, mas uma vida que a gente transmite ou procura realmente ser alguém que conhece a Jesus por meio das nossas atividades diárias. E aí, antes de falar um pouco da minha atuação, do que eu faço, do meu ganha-pão, digamos assim, ou daquilo que eu faço todos os dias, gostaria de pensar aqui com a gente como a gente pode glorificar a Deus por meio do trabalho, como eu disse, não apenas de vendas, mas também de cada atuação. Cada um tem um propósito, cada um atua de alguma maneira em alguma área. E eu pensei em 3 pontos que, quando eu estava preparando, eu entendo ser crucial para que em qualquer atuação a gente possa agradar, glorificar a Deus por meio da nossa atividade profissional. E o primeiro ponto, eu gostaria de pedir que alguém lesse, está lá em Levíticos 19. Alguém possa abrir o áudio aí, ler o que está escrito em Levítico 19, capítulo 19, versículo 11. Um voluntário. Olá, 11. Não furtareis, nem mentireis, nem usareis de falsidade, cada um como o seu próprio. Obrigado, Arthur. Então, o primeiro ponto aí falou de furtar, mas o primeiro ponto que eu queria extrair dessa lição é o falar a verdade. Como eu disse, o título apenas eu quis me ater também à verdade no sentido de que Jesus é a nossa verdade, ou ele é a verdade, e como a gente pode viver de maneira que agrade a ele no nosso dia a dia, mas também o primeiro ponto de como a gente pode glorificá-lo é falando a verdade. Algo que deveria ser um pré-requisito ou algo natural para todos, hoje em dia, infelizmente, é um diferencial quem fala a verdade. E eu não digo só nas grandes verdades, mas nos mínimos detalhes. Quando a gente está vendendo um produto ou um serviço, a gente esconder algo ou envelopar algo muito bonito, só que o que sai lá de dentro da caixa não condiz com aquilo que a gente vendeu ou falou. Ou quando a gente contrata alguém, a gente promete mundos e fundos, e no dia a dia isso não acontece na prática. Ou quando a gente vai atender alguém no consultório, enfim, a gente promete entregar um serviço, e aí na hora
aquilo realmente não foi o que foi prometido. Então, o primeiro ponto para a gente glorificar a Deus por meio das nossas ações é o falar a verdade. Não apenas na palavra, não apenas no sentido de não mentir, mas também de não omitir. Tem uma crença que diz que o bom vendedor é aquele que sabe mentir e omitir. Eu, particularmente, não concordo com essa crença. Eu vejo que o bom vendedor é aquele que fala a verdade. E o bom profissional é aquele que fala a verdade em qualquer situação. É melhor perder a venda falando a verdade do que ganhar a venda enganando o cliente. Segundo ponto de como a gente pode glorificar a Deus por meio do nosso trabalho está lá em Colossenses 3, 23 a 24. Um outro voluntário, uma segunda pessoa que possa ler, está lá em Colossenses 3, versículos 23 e 24. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo Senhor é que estáis servindo. Mateus, obrigado por ter lido. Já aproveitando o embalo, lê para nós o que está em 1 Coríntios 16, 14, por favor. Todos os vossos atos sejam feitos com amor. Obrigado. Segundo ponto, para a gente glorificar a Deus por meio do nosso trabalho, é fazendo o nosso melhor. E ligado a isso, como foi lido em Coríntios, fazer com amor. Então, um segundo ponto para a gente glorificar a Deus por meio da nossa atuação profissional, nosso dia a dia, é fazer da melhor maneira. Buscar nos mínimos detalhes. Nem sempre é impossível sermos perfeitos, obviamente somos falhos, humanos, pecadores, limitados, mas o nosso intuito deve ser a cada dia fazer o nosso melhor. Em cada ligação, cada reunião, em cada visita, em cada planejamento, preparação, cuidar dos mínimos detalhes. É algo que a gente fala muito lá na Dale Carnegie, a Vanessa bate sempre nessa tecla comigo, dos detalhes. E na nossa vida tem que ser assim. Para glorificar a Deus, a gente tem que fazer o nosso melhor. Não pensando primeiro em como vai agradar o cliente, o líder, a equipe. Isso vai ser consequente, mas em primeiro lugar, como fazer o nosso melhor pensando em agradar a Deus por meio do nosso trabalho. Dessa forma, fazendo o nosso melhor e colocando o nosso coração com amor, dessa forma Deus se agrada, independente da área que a gente atua, como disse, engenharia, direito, vendas, comércio, no pastorado, a gente fazer o nosso melhor, a gente glorifica a Deus. Terceiro ponto, não menos importante, que também te glorifica a Deus por meio disso, peço que alguém leia o que está em Provérbios 6. Provérbios 6, versículos 6 a 11. Um terceiro voluntário, por favor. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso, considera os seus caminhos e sê sábio. Não tendo ela chefe, nem oficial, nem comandante, no estio prepara o seu pão, na cega ajunta o seu mantimento. Ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantares do teu sono? Um pouco para dormir, um pouco para tosquenejar, um pouco para encruzar os braços em repouso. Assim sobrevirá a tua pobreza como um ladrão e a tua necessidade como um homem armado. Obrigado. Terceiro ponto para glorificar a Deus por meio do nosso trabalho é não ter preguiça, é não achar que as coisas vão cair do céu. Deus nos abençoa, isso é óbvio, Ele é misericordioso, Ele é fiel. Só que o nosso Deus, que é misericórdia e fiel, também nos ensina e nos mostra que devemos trabalhar para ganhar, para ter o mantimento, para conseguir ter um plano de saúde,
para poder dar uma boa condição para a família, para poder ter as coisas básicas. A gente precisa trabalhar. E para trabalhar bem, nós não podemos ter preguiça. E o próprio Senhor, por meio de Provérbios, algo que é extremamente rico em conhecimento, ele nos traz analogia com a formiga, que ela não tem ninguém para ficar mandando, ninguém para ficar lá em cima, coordenando, mas ela sabe da responsabilidade dela. Então ela faz como se ninguém estivesse olhando e literalmente não tem ninguém olhando, e ela faz o melhor, sem preguiça, sem aquela coisa, deixa que o outro faça. Então, um terceiro ponto para a gente glorificar a Deus por meio do nosso trabalho é realmente trabalhar, sem preguiça. E para isso, liga com o segundo ponto, que é fazer o nosso melhor, que é amar aquilo que a gente faz. E quando a gente ama aquilo que a gente trabalha, faz, é muito difícil a gente ter preguiça. Então, muitas coisas aqui dos 3 pontos estão interligados. Resumindo, em resumo, para a gente glorificar a Deus no nosso trabalho, o primeiro ponto é falar a verdade. Isso tem que ser um pré-requisito. Segundo ponto é fazer o nosso melhor, nos mínimos detalhes, em cada momento do nosso dia, amando, com amor, com coração. E terceiro, não ter preguiça, porque não vai brotar nada na nossa mesa se a gente não trabalhar, se a gente não buscar fazer o nosso melhor, como o Senhor ensina em Provérbios 6. Dito esses 3 pontos em geral, do como glorificar a Deus por meio do nosso trabalho, independente de qual segmento, qual atuação, ele se aplica a todos, não apenas à área comercial. Um segundo momento, queria separar para contar um pouco do que eu faço, de como é a dinâmica do meu trabalho, e agora eu vou entrar um pouco mais em vendas. O meu trabalho, como eu posso dizer, de 2 anos para cá, muita coisa mudou na minha dinâmica profissional, pessoal, e hoje, para que vocês saibam, eu trabalho com representação comercial. Eu tenho uma empresa de representação comercial e eu atuo em 3 segmentos diferentes. Um deles é na área de treinamento, comunicação, capacitação, que é a Dale Carnegie. O outro é na parte de estrutura metálica, em obras para execução. E uma terceira área de atuação comercial é na área de tecnologia para atender incorporadoras. Então, são essas 3 áreas que eu atuo no meu dia a dia. A que mais eu dedico tempo, a que mais, como pode dizer, aquilo que eu me vejo completo é na minha primeira, que é a Dale Carnegie. Não é porque a Vanessa está aqui, não, mas é a que eu vejo aquilo que eu amo fazer, aquilo que, como pode dizer, o propósito de trabalho, aquilo que eu vejo que eu posso ainda mais agradar a Deus, glorificá-lo por meio do meu trabalho. Lá eu vejo que as coisas, aquilo que eu sempre almejei, aquilo que eu sempre gostei de fazer, eu posso viver ali. Mas pensando nas 3, a representação comercial, muitas pessoas questionam, mas como que é isso? Como que funciona a representação comercial? Eu poderia fazer uma analogia da seguinte maneira. A representação comercial é você, além de ser, você abre uma porta, você traz o seu cliente, você abre a porta, coloca ele dentro daquela sala e lá dentro está a empresa que vai atendê-lo. Então, meu papel é trazer a pessoa lá da rua, captá-lo, abrir a porta e colocá-lo lá dentro para que ele possa ser atendido, seja com uma obra de estrutura metálica, seja com uma tecnologia para o mercado imobiliário, ou seja com treinamento. Seguindo a analogia da porta, na Dale Carnegie, por exemplo, hoje eu capto o cliente na rua, eu abro a porta, eu estendo o tapete para ele, eu coloco lado a lado e vou andando com ele. Então, eu vou entregando o serviço também. Nas outras, eu abro a porta e entrego ele na mão do fornecedor ou de quem vai atendê-lo. Então, a representação comercial funciona assim, é como se fosse um comercial terceirizado. Vamos supor, o Matheus, ele produz maçãs, só que ele não tem tempo de ir lá na rua, no comércio, visitar pessoas, trazer clientes para a mercearia dele. Então,
ele vai me ligar, Thiago, eu preciso de um parceiro comercial para que possa abrir portas para mim e trazer clientes aqui para minha loja, para minha empresa. Então, o papel do representante comercial, do parceiro comercial, é ligar, visitar, bater na porta, captar clientes e trazer para que o Matheus só entregue o produto. Então, o Matheus produz, eu vou lá buscar o cliente, captá-lo e trazer para que ele possa entregar esse serviço ou esse produto. O papel da representação comercial seria esse. Aproveitando que o que eu mais hoje me dedico, o que eu mais faço é o da Dale Carnegie, funciona da seguinte maneira. A Dale Carnegie é uma empresa americana que existe há 109 anos. O André vai conhecer um pouco mais dela agora. Talvez aqui muitos não conheçam a empresa, mas conheçam esse livro aqui. Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. O Dale Carnegie, que era o americano, ele fundou a empresa em 1912 e hoje ela está presente no mundo todo, é uma multinacional, que tem ISO, que trabalha pelo modelo de franquias. E aqui em Goiás tem a franquia de Goiás e a gente atua em Goiânia, Anápolis, Rio Verde e Jataí. Aqui, quem atua no comercial, quem cuida do comercial em Anápolis, sou eu. E aos poucos, a Vanessa está passando um outro bastão para mim. Porque, como eu disse, a Dale Carnegie é uma empresa de treinamento que trabalha comunicação, trabalha habilidades interpessoais para lidar com cliente, fornecedor, com equipe. Trabalha também ferramentas para lidar melhor com situações de conflito, de estresse, de tomada de decisão, problemas. E trabalha também a liderança. Não pela prerrogativa do cargo, mas por quem nós somos. Podemos liderar alguém, não pelo canetão, pelo cargo, mas por quem nós somos, pelas nossas atitudes, pelo nosso comportamento. Então, é um treinamento. Então, meu papel é montar as turmas, captar os clientes, e agora, aos poucos, eu vou estar entregando o treinamento. Na nossa turma de maio, que está acontecendo, eu já estou dividindo a sala com a Vanessa. Então, está sendo uma responsabilidade enorme. E se Deus quiser, no segundo semestre, eu vou estar assumindo 100% e ela vai ficar lá só no fundo, nos bastidores, só para depois fazer as anotações e falar, Thiago, melhora nisso, aquilo e aquilo outro. Mas a responsabilidade vai estar na minha mão. Mas estamos preparando para isso, está sendo bem conduzido. Não é porque ela está aqui não, mas é um privilégio poder trabalhar e ser treinado por ela. Esses detalhes de fazer o nosso melhor, eu tenho aprendido muito com ela também. Então, em resumo, a representação comercial, que é a minha atuação hoje em 3 segmentos, é fazer isso, é ser um aliado do empresário, da empresa, para captar clientes para eles. Aí é ligação, é visita, é carro, pegar o carro e viajar, é fazer reunião por Zoom, é trazer o cliente mostrando os benefícios ou o que vai agregar para ele se ele contratar aquele produto ou serviço. E aí, na Dale Carnegie, além de fazer isso, eu estou também agora entrando no processo da instrução, que, além de montar a turma, é entregar o treinamento. Para a gente chegar na última etapa do que eu gostaria de falar, gostaria de deixar uma dica do que é importante não apenas na área de vendas, mas também em todos os outros segmentos. Como eu falei, todos nós somos vendedores, seja de produtos, seja de serviços, seja de ideias, seja de vender o nosso tempo a alguém. Todo mês a gente recebe um salário por prestar o nosso serviço, o nosso tempo a alguém, a uma empresa. E seguindo essa linha de que a venda ela pode ser de diversas formas, uma dica que eu deixaria, tanto para quem é vendedor nato, né, de atua realmente na área comercial, ou é um advogado que toca reuniões, ou que vai mostrar a importância de ser contratado, ou um dentista, ou, enfim, ou até no papel de ser pai e de ensinar o filho. Uma dica valiosa, que eu sempre procuro treinar isso e fazer, antes de falar do que eu vou vender, seja um produto ou serviço, ou falar por que a minha ideia é importante, ou a minha opinião,
Eu vou procurar conhecer a pessoa e entender qual que é a necessidade dela, qual que é o problema dela. Isso é uma dica que ajuda, além de gerar maior confiança, eu realmente, na hora que vier com a minha solução, com o meu produto ou com a minha ideia, a chance de ser mais assertivo é muito maior. Então, uma dica é essa. Antes de falar ou de mostrar ou de vender, conheça quem está do outro lado, quem é o seu ouvinte, quem é o público que você está vendendo aquela ideia, ou a pessoa que vai comprar o seu produto. Será que ela realmente precisa daquilo? Será que vai resolver o problema dela ou vai ajudá-la a melhorar? Pensando, assim, quem sou eu, né? Eu não tenho filhos, mas quando a gente conhece realmente qual que é o problema, a necessidade do nosso filho, ao invés de a gente chegar, faz isso, nós podemos educá-lo mostrando certo e errado, mas também entender qual que é o problema. Deixa eu entender antes, para depois que na hora que vir com a solução ou com o caminho adequado, eu realmente ter uma leitura completa do contexto. Então, para que a gente possa vender melhor as nossas ideias, ou passar, ensinar aquilo que vai vir certeiro, conheça quem está do outro lado, para que na hora que a gente falar ou mostrar, aquilo seja certeiro. E, por fim, para quem, agora fazendo um merchan, né, eu já mostrei o livro, mas uma outra dica, quem quer melhorar a sua comunicação, suas habilidades de lidar com o cliente, de entender melhor para poder melhorar os resultados, para poder se comunicar melhor, para realmente fortalecer a sua liderança. Aqui está um livro que foi escrito em 1936, que até hoje é um best-seller. Esse livro ajuda muito nesse sentido, a ser um melhor vendedor, um melhor profissional. São ferramentas e algo que foi a cereja do bolo para mim. Quando eu descobri que Dale Carnegie, todo o treinamento dele tem uma base cristã, isso para mim foi a cereja do bolo. Eu falei, não, é aqui mesmo que eu quero estar, é aqui mesmo que eu quero trabalhar, se possível, o resto da minha vida. Porque além de ser cirúrgico na parte profissional, empresarial, comercial, também ajuda muito na nossa vida pessoal. E tudo isso com um fundamento sólido, que a gente conhece tão bem, que é a verdade. Tudo que tem uma base onde Jesus Cristo está presente, onde Ele é a rocha, onde Ele é o fundamento, as coisas realmente tendem a fluir muito melhor e tendem a ter sentido, ganhar significado. Bom, pessoal, era isso que eu gostaria de trazer. Primeiro, pontuar ações práticas que a gente pode fazer no dia a dia, independente da nossa área, para que a gente possa glorificar a Deus e agradá-lo. Quis também falar um pouco do que é a minha atuação, o que eu faço, né, o que eu trabalho. E, por fim, deixar duas dicas, né? Se colocar, de entender a pessoa do outro lado, para que a gente possa ter chance maior de acertar na hora de vender uma ideia, uma opinião, um produto. E também uma boa leitura. Esse livro, eu diria que ele não é um best-seller à toa até hoje, é porque ele era efetivo em 1930, 40, 50 até os dias de hoje. O único livro que eu recomendo acima dele é o que a gente conhece muito bem, é a Bíblia. Pensando no mundo dos negócios, além da Bíblia, que também ajuda no lado profissional, traz ensinamentos do nosso Deus para todas as áreas. Aqui eu deixo uma boa dica de um outro livro que pode nos ajudar a relacionar melhor com as pessoas. Era isso que eu queria trazer sobre vendas, não apenas com a verdade no falar, mas também de forma que a gente agrade e siga os ensinamentos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Obrigado pelo tempo e eu devolvo a palavra para o André Zorzi, meu cliente. Queria agradecer, Tiago, você trazer a palavra para os jovens e adolescentes da capela e que peço a Deus que Ele te abençoe na sua carreira profissional, na sua vida pessoal, abençoe a família dos seus irmãos, família do Rames, da Simone,
E, e é isso. Obrigado por ter aceito o convite do seu irmão, né? Você fica passando ele para trás, protelando, né? Finalmente deu assim, certo, né, Zorz? Graças a Deus. finalmente ele aceitou, né, Matheus? Brincando. Sempre quando a gente chama, ele vem. Mas é isso. Agora, só uma coisa que muitas vezes pode ficar subentendido, que essas questões que o Tiago trouxe, muitas vezes o cristão vendedor vai ter prejuízos no resultado dele, se caso ele colocar em prática ensinamentos trazidos não pelo livro do Dale Carnegie, mas os ensinamentos trazidos na Bíblia, né? E eu creio, assim, que muito pelo contrário. Se você colocar em prática os ensinamentos que a Bíblia traz, você vai ter na sua vida profissional, comercial. Me formei como agrônomo e aos poucos eu fui caminhando para a área comercial, que seria administrativa, né, em setores assim, de confiança na empresa que eu entrei. Então, assim, para você ficar no mercado de trabalho com credibilidade, assim, atendendo às necessidades, tendo uma relação que busca ser justa com o seu cliente, que busca uma relação de relacionamento, não só de... assim, outro dia o pastor trouxe o exemplo da venda de um veículo com problema, né? Então, na verdade, não pense que o cliente será seu cliente somente naquele ano, naquele mês. Você quer que ele, quando ele precisar daquele determinado serviço, daquele determinado produto, ele volte a se lembrar de você. Então, para isso, construi um caminho de credibilidade, de verdade. E isso traz resultado. Assim, aquela ideia de que o vendedor ele precisa passar os outros para trás para obter um bom resultado, essa aí realmente é mentirosa, porque um caminho trilhado, dos mais velhos aqui vão se lembrar que tinha um desenho de uma corrida maluca que tinha um Dick Vicarista que ele passava os outros para trás. Só que ele nunca chegava em lugar nenhum. Então, esse vendedor que ele passa os outros para trás, ele fica um período no mercado, mas ele não consegue ter uma carreira consistente, sustentável ao longo de anos, né? Num período mais longo, fazendo um trabalho consistente. Então, era isso que eu queria, só a título de reforçar o que o Tiago falou muito bem, e eu queria saber se alguém tem alguma questão para o Tiago. Fiquem à vontade para perguntar alguma coisa para ele. Alguém tem alguma questão? A questão é que, claro que ele ia aceitar. Ele só ia fazer aquele charme que ele fez, mas ele ia aceitar. Obrigada aí, Tiago. Você não me decepciona, rapazinho. Isso, cara. Meu pai quer falar aqui também. Não, rapidinho, eu queria... Primeiro, assim, estou muito feliz com o modo que o Tiago tem trazido essa questão. Ela é tão sensível, né? Que ela mexe com gente. Como ele falou, pessoas do outro lado, você e elas. Como o André citou muito bem. Você pode fazer uma venda mentindo, mas você pode ter certeza, você vai fazer uma vez só. E o Tiago mostrou que tem um caminho excelente, né?
que é seguindo a verdade da palavra do Senhor, você vai prosseguindo nesse caminho, mesmo diante de tudo aquilo que o mundo prega, que nós sabemos que é contrário à palavra de Deus. O pastor tem pregado isso domingo após domingo, mostrando o que o mundo fala sobre um assunto e o que a palavra de Deus recomenda, né? Então, o Tiago andou muito bem, né? Ele soube trazer a prática e como a verdade da palavra de Deus ela é preciosa em tudo que nós estamos fazendo. A Simone está louca para falar, mas eu vou falar por elas, não eu vou falar muito. Uma vez aconteceu um fato que eu vou contar para vocês. O gerente da GM, da Planeta Automóveis, falou: Simone, eu vou colocar uma placa sua aqui. Eu nunca vi. Ela falou: ele nunca viu um fato desse. Eu vou falar o que é. Nós fomos trocar de carro, né? E nós tínhamos uma Blazer, certo? Bom, qualquer um quer vender o carro, vai lá, entrega e eles fazem a avaliação e tudo mais, né? Não é isso que a gente faz quando leva para uma agência? A Simone fez tudo assim. O cara ficou assustado, falou: mas a senhora está bem? Ah, mentira. Ela levou toda a lista de defeitos do carro. Essa mangueirinha está furada. Ela levou a lista inteira, de cima para baixo, de A a Z que tinha no carro, de defeito, levou. E falou: ó, aqui, ó, quem vai comprar o carro vai levar esses defeitos aí. Aí o cara olhou para ela assim e falou: não, isso aí... Eu falei para facilitar. Mas assim, gente, eu acho que esse é o exemplo, né? E o carro foi... Vendido bem. Foi muito bem vendido, né? Porque as pessoas quem comprou falou: olha, realmente a pessoa de lá, ela é uma pessoa de credibilidade. Só um exemplo, né? Que a gente tem isso em casa, né? Mas valeu, foi muito bom. Obrigado. Acho que é isso. A Vanessa quer fazer alguma consideração aí? Ou... Prestei meu celular. Só agradecer demais aí pela oportunidade de estar junto com vocês, né? Em especial aí a família do Tiago, que eu quero muito bem, todos vocês que estão aqui juntos, e parabéns, Tiago, você falou de duas coisas que você acredita muito: Deus e trabalho. Por isso que você consegue fazer isso tão bem, porque são coisas que estão dentro de você e que fazem parte da tua vida. Parabéns, foi muito bacana. Pedir para o pastor, então, estar encerrando com uma oração. Vanessa, eu não sou vendedor, não tenho nenhum produto para te oferecer, mas como o Tiago falou de porta aberta, a porta da capela está aberta para te receber, vai ser um prazer tê-la conosco no culto. Seja muito bem-vinda. Combinado. Obrigada pelo convite. Deus, nosso Pai Celestial, agradecemos o dom da vida, agradecemos a salvação em Cristo Jesus e, de um modo muito especial, agradecemos a bênção do trabalho, onde o Senhor permite obtermos o pão de cada dia, onde o Senhor permite nós termos como ajudar os necessitados e onde o Senhor permite também servirmos na Tua igreja. Agradecemos a vida do Tiago, Deus, que Tu o abençoes, ajude-o na sua vida profissional, que ele possa dar um bom testemunho da sua fé aonde ele trabalha. Senhor Deus, com a empresa, que ela seja bem-sucedida e todos os seus colaboradores. Abençoa os irmãos, ó Deus, que têm os seus negócios, têm as suas atividades. Sabemos dos dias difíceis que temos passado em nosso país, mas contamos com a Tua graça, com a Tua misericórdia, Pai, e permitas que nós possamos experimentar e vivenciar dias melhores na nação brasileira. Ó Deus, continue sustentando as nossas vidas, fortalecendo a nossa fé, e usando-nos, ó Deus, para a glória do Teu santo nome. E nós pedimos todas estas bênçãos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Boa noite a todos e que até amanhã. Boa noite, pessoal. Hoje foi a última palestra sobre trabalho, o Tiago encerrou. A gente já tinha, acho que foi a 8ª, se eu não me engano, palestra sobre trabalho.
Sábado que vem nós não devemos ter a reunião por conta do feriado, né? Eu não vou poder participar, que eu vou estar num casamento. Então, acho que a próxima reunião vai ser no dia 12 de junho, com um tema diferente já. Beleza? Muito obrigado e boa noite a todos.